Olá, você que nos acompanha. Está começando mais uma edição do programa Fala Direito. Hoje, quem conversa conosco é o professor mestre Jefferson Garbujo. Professor Garbujo, ele é advogado, atuante na área de Direito Previdenciário. É professor na Faculdade de Maringá há 12 anos. É especialista e mestre em Educação pela UEM e é formado também em História. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado a toda a produção e quero parabenizar desde já este programa, né, que ele tem feito aí grandes discussões, né, e também, principalmente, quero homenagear os professores, né, que é o tema do nosso discussão aqui hoje. O professor abordou que o tema da nossa discussão hoje serão os professores, porque na realidade nós vamos falar sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, em especial dessa classe tão querida por todos nós que são os professores. Também vamos abordar a questão dos julgados do STJ e da Turma Nacional de Uniformização. Professor, a gente sabe que a aposentadoria por tempo de contribuição é uma modalidade de aposentadoria concedida pelo INSS para uma pessoa que trabalhou um certo período e conseguiu ter os requisitos necessários. O senhor pode explicar para a gente melhor quais são os requisitos dessa aposentadoria? De acordo com o decreto 3048, né, e também na Constituição, a aposentadoria por tempo de contribuição, ele exige um tempo de contribuição, que é 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. Então não se exige ainda uma idade mínima, né? Isso ainda eu quero deixar claro que a discussão que nós fazemos aqui hoje, ela é voltada para o regime geral de previdência social, que é o INSS. Porque os regimes próprios, aí é diferenciado, né? Aí existe idade mínima e tem que ser analisado cada regime. Tá, professor, como que o INSS, nesses 35 anos que a pessoa contribui, o que ele utiliza para chegar no cálculo do valor da aposentadoria? O cálculo do benefício são todas as contribuições desde julho de 94 até hoje, né? Então todas elas vão fazer parte desse período básico de cálculo e disso daí desconta-se 20% das menores contribuições. Professor, essas são as aposentadorias ordinárias. A aposentadoria do professor tem algumas peculiaridades. Quais seriam elas? A Constituição, ela diz que no caso do professor e da professora, será reduzido em 5 anos o tempo trabalhado, né? Então, o homem que aposenta com 35, no caso do professor, é 30. No caso da mulher, que exige 30 por tempo de contribuição, quando professora, é 25. Né? Então, a diferenciação está nessa diminuição de 5 anos para o homem e para a mulher. Professor, a gente tomou a liberdade de fazer uma enquete com os professores da instituição e eles fizeram alguns questionamentos sobre o tema, aposentadoria do professor. Vamos para as perguntas então, professor, e descobrir quais são as questões dos professores. O que acontece com a aposentadoria do professor que durante algum tempo de sua vida exerceu outra atividade profissional? Por exemplo, começou a lecionar efetivamente após os 35, 40 anos. E com aquele professor que às vezes exerce 2 atividades em paralelo, uma na academia e outra, quem sabe, como profissional num escritório ou qualquer outra coisa do tipo? Primeiro, é importante deixar registrado que a aposentadoria por tempo de contribuição do professor, de acordo com a Constituição, diz que o trabalho tem que ser exercido exclusivamente na educação infantil, no ensino fundamental e médio, né? Então, ela não vai atingir os professores do ensino superior, vai ali até o ensino médio, né? Mas então vamos lá. No caso do professor, que ele começou a trabalhar com 35 anos, 40 anos de idade, né? 25 anos no caso da professora, somado com os 35, vai chegar em 60, né? E em 60 ela já tinha direito a se aposentar por idade. E por idade já não tem a aplicação do fator previdenciário, né? Então, aqueles que já começaram bem mais tarde, por exemplo, vai poder fazer opção por outro benefício, tá? No caso daqueles que trabalham em mais de uma atividade, quando a Previdência vai fazer o cálculo,
ela leva em consideração os recolhimentos que são feitos, né? Então, tudo leva em consideração. Só que aí ela vai adotar alguns critérios diferentes para fazer esse cálculo aí. Então vamos à próxima pergunta, professor. Fui seminarista durante um bom tempo, fui padre, sou padre até hoje, obviamente. Eu gostaria de saber se conta para a aposentadoria o tempo de formação no seminário. E aí, professor, como fica? Conta o tempo nesse caso? Na verdade, primeiro nós temos que levar em consideração que a Previdência Social ela tem um caráter contributivo. Então, vai contar aquilo que foi contribuído, né? Então, se no tempo do seminário houve a contribuição, aquilo lá vai ser contado para efeito de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, falar sobre aposentadoria por tempo de contribuição de professor, outras atividades que não seja professor, elas não vão ser contadas para essa aposentadoria do professor. Então, o tempo de seminário, se houve contribuição, conta, mas para se aposentar por tempo de contribuição e não seria aí uma aposentadoria de professor. Entendi. Então vamos à próxima pergunta agora. Para o professor que que está próximo ao período aquisitivo, né, de contribuições e também de idade, se é melhor ele antecipar essa aposentadoria agora com o fator previdenciário ou aguardar caso venha a ser aprovado a nova lei? A gente sabe que a reforma previdenciária tem causado alguns rebuliços, professor. Nesse caso, melhor esperar e se aposentar com o fator previdenciário, segundo o que o nosso querido entrevistado perguntou, ou a gente espera aí a edição da nova lei, sendo que a pessoa já está às vésperas de uma aposentadoria? A gente tem que observar que na Previdência existe o direito adquirido, né? Então, aquele que cumpriu com os requisitos necessários e tem direito à aposentadoria, ele, mesmo que houver uma mudança, é direito adquirido, ele não vai perder, né? Eu estou vendo assim, aconteceu o que aconteceu em 98. Em 98, tivemos ali a emenda 20, que ela trouxe grandes alterações. Naquele momento, a discussão que a Previdência estava quebrada, tudo aquilo que acontece hoje também aconteceu em 98. E por conta disso, veio a emenda 20, que alterou, e muitas pessoas se aposentaram de forma proporcional naquela época, né? Pensando que deveria se aposentar antes das mudanças. Eu acredito que quem já tem o direito não precisa aí se precipitar e correr para se aposentar, porque o direito já está consolidado, ele tem ali. Agora, falar sobre as mudanças da reforma, eu acho temerário, por conta que algumas propostas já estão sendo reformuladas e a gente nem sabe se isso vai ser feito ou não vai ser feito, né? Então, eu acho que aquele que está em condições de se aposentar, ele pode até requerer aposentadoria, a Previdência vai conceder, e aí ele vai analisar se aquele valor é aquilo que ele esperava. Se não for, ele tem a opção de desistir daquela aposentadoria, né? Ele pode desistir e esperar para se aposentar em outro momento, desde que ele não receba o benefício, né? E também não saca PIS e FGTS, porque ao receber e ao sacar, ele já aceitou. Então, esse pedido de aposentadoria tem que ser feito e ser analisado. Quero ou não quero? Não quero, vai lá e desiste. Então, pessoal, muita calma para quem estiver ali nas vésperas da aposentadoria e, na dúvida, procure um bom profissional do direito que vai saber orientar da melhor maneira. Professor, temos mais algumas perguntas. Vamos para a próxima. Para o professor que presta serviço em mais do que uma instituição, como fica a questão da remuneração para a base de cálculo do benefício? E aí, professor, mais de 2 instituições que o professor trabalha. Presta serviço nas duas e como fica o cálculo desse valor? O INSS ele leva em consideração todas as contribuições que o segurado faz, né?
porque a gente parte de uma premissa que a Previdência é uma seguradora, ela vende seguro, né? E tudo aquilo que a gente paga faz parte de um patrimônio que nós chamamos de patrimônio previdenciário. Ele não pode ser prejudicado. Ainda na legislação atual, a Previdência tem que levar em consideração, tá? Agora, não é bem o questionamento, mas se ele fosse segurado, então, no setor público e privado, por exemplo, né? Então, pelo INSS, ele se aposenta pelas regras do INSS, que hoje não se exige idade, apenas o tempo de trabalho, exclusivamente em educação infantil, ensino fundamental e médio, né? 25 anos para a mulher e 30 para o homem. E já no público, por exemplo, lá existe outras regras, né? Por exemplo, lá existe a idade mínima, né? Que é diferenciado. Quando o professor ele exerce uma atividade no setor público, por exemplo, ele tem padrão, né? Então é possível que o professor se aposente ali por 2 padrões, por exemplo, né? Ele pode se aposentar também, ter uma aposentadoria no setor público e no setor privado, pelo INSS, né? Então, ele é assegurado e, como segurado, ele tem direito a receber os benefícios que ele contribui, tá? Então, ele poderia se aposentar pelos 2. Tá, temos mais uma pergunta ainda. Eu gostaria de saber se os professores ainda têm a aposentadoria especial, a chamada aposentadoria especial, porque em alguns lugares aparece que existe essa aposentadoria especial, em outros não. Se, por acaso, passar a reforma da Previdência, como é que fica essa questão da aposentadoria para professores e professoras também? A gente tem mais uma vez a polêmica da reforma da Previdência. A questão da aposentadoria especial e a passagem, né, para a reforma, como que vai ficar a aposentadoria dos professores. Como é que fica nesse caso, professor? Primeiro eu vou trabalhar a questão da aposentadoria especial, que a professora colocou. A aposentadoria do professor no INSS, ela não é especial. Ela é uma aposentadoria por tempo de contribuição de professor, que ela é diferenciada. Eu até diria que ela é uma aposentadoria constitucional e não especial. Constitucional porque há uma previsão ali na Constituição. Agora, para que ela fosse especial, né, o trabalhador deveria estar sujeito a agentes químicos, físicos ou biológicos, né? E o professor ele não está sujeito a esses agentes, né? Tem até doutrinador que vai dizer, fala, olha, para ser especial deveria estar sujeito a esses agentes, né? E o professor não está. O professor está sujeito à penosidade, que seria o sofrimento, né? Então, é uma aposentadoria constitucional e, em razão dessa penosidade, ele tem reduzido aqueles 5 anos no tempo de contribuição. Tá, então vamos deixar claro que a aposentadoria do professor não é uma aposentadoria especial, é uma aposentadoria constitucional, né, professor? Ela é uma aposentadoria diferenciada, podemos dizer que ela é constitucional. O INSS vai dizer que é uma aposentadoria por tempo de contribuição de professor, a espécie 57, que eles vão denominar ela. Professor, sobre essa polêmica aí da aposentadoria do professor ser ou não especial, a gente tem, e também sobre a incidência dos fatores previdenciários na aposentadoria do professor, a gente tem alguns julgados. Recentemente foi julgado pelo STJ o RESP número 159-9097, que considerou exatamente o que o senhor falou, afastando a especialidade da aposentadoria do professor e considerando ela como uma outra espécie de aposentadoria. Foi sobre esse fundamento que o STJ, inclusive, incluiu na decisão a incidência de fator previdenciário na aposentadoria do professor. Eles entenderam que a aposentadoria, após a edição da Lei 9.876 de 99, não seria equiparada à aposentadoria especial e, portanto, haveria a incidência do fator previdenciário. Sobre esse tema, o que o senhor tem a dizer? Existe a incluência do fator previdenciário no cômputo da aposentadoria do professor ou não? Esse fator é inaplicado no presente caso? O INSS ele aplica o fator previdenciário, até porque a Lei 9.876 de 99, ela diz que a aplicação do fator previdenciário ela ocorre na aposentadoria por tempo de contribuição e na aposentadoria por idade. E na aposentadoria por idade ela é opcional,
né, aplica-se se for vantajoso para o segurado, mas tempo de contribuição tem que ser aplicado. E aí o INSS vai adotar essa sistemática. Professor tem fator previdenciário. E aí vem a discussão, né? Então, aplica ou não aplica, né? Quem se aposenta como professor já sabe que vai ter aplicação. Uma discussão que está sendo feita, né? A TNU, por exemplo, ela tinha entendido que não deveria aplicar o fator previdenciário numa decisão dela. E o fundamento deles é o seguinte: vamos pegar então a Constituição. Vou falar então da TNU e vou falar então também aí do que se discute hoje, né? Quais são as alegações que se faz. A Constituição Federal, ali no artigo 201, ela fala que o professor se aposenta com 5 anos a menos, né? E um pouco abaixo, ali no parágrafo 1º do artigo 201, vai falar que existem alguns casos que são ressalvados, que poderá ser adotado critério diferenciado. E aí eles falam ali sobre a aposentadoria especial e do portador de deficiência. Então o INSS ele pode adotar critérios diferenciados nestes benefícios. Só que no mesmo artigo 201 se fala do professor que tem ali uma redução. Então a argumentação que se faz é que se o legislador teve o cuidado de incluir no artigo 201 a questão do professor, se ele quis beneficiar o professor, não seria a vontade do legislador que fosse aplicado o fator previdenciário. Então essa é a defesa que se faz. O STJ entendeu que não, que tem que aplicar. E agora vai ser, essa discussão já está no STF para se decidir, né? Eu penso que não deveria aplicar. Até porque as aposentadorias especiais estão no artigo 57 da 8.213, e não sendo a aposentadoria do professor uma modalidade de aposentadoria especial e não tendo o artigo 201 especificamente falando da incidência do fator previdenciário, também concordo com o senhor, professor. Penso que talvez a incidência desse fator prejudicaria os professores. Eu andei lendo também sobre o tema e vi até que a incidência de fator previdenciário diminuiria a renda mensal inicial dos professores, porque se o fator considera a expectativa de vida do segurado, os professores se aposentando antes teriam uma diminuição considerável na renda mensal inicial. Então, assim, além de todos os fatores que a gente considera talvez inconstitucional a aplicação do fator nesse tipo de aposentadoria, ainda tem mais esse bônus aí, que daí também não seria uma vantagem para o professor se aposentar com 5 anos antes do que os demais. É isso aí. A aposentadoria especial, ela é concedida porque entende-se que aqueles que trabalham durante 15, 20, 25 anos, que é o tempo máximo deles trabalhar. Eu entendo que os 25 anos para a mulher, os 30 anos para o homem, que se dedicou ali no magistério, ele também seria um tempo suficiente, né? E também levar em consideração que outrora, né, vamos pegar então na época do Brasil Império, o imperador, ele quis homenagear os professores, concedendo ali uma aposentadoria para os professores. Naquela época não se falava ainda em previdência, né? Ficava ali a cargo da União, mas os professores foram contemplados. Então, durante a história, a gente vê que houve uma grande preocupação com o professor, né? E agora, depois de 99, a 9876 vem dizer que nesta aposentadoria deveria, ela não coloca assim especificamente professor, mas ela fala que tempo de contribuição aplica-se o fator. E a nossa defesa continua sendo que se o legislador quis dar um tratamento diferenciado para o professor, ali no artigo 201, onde ele também faz a discussão da especial, que não se aplica a fator, e também do portador de deficiência, que também não se aplica, que o professor também ele tem esse direito da não aplicação do fator. Professor, é muito importante, então, que a gente fique atento aí aos deslindes desse julgado e também que os profissionais de advocacia sustentem essa tese de inconstitucionalidade da aplicação do fator previdenciário na aposentadoria do professor, para
para a gente conseguir convencer os nossos ministros de que realmente esse fator não se aplica e com certeza beneficiar aí uma classe muito querida por todos nós. Professor, muito obrigada pela sua participação, agradeço todo esse conhecimento partilhado. Obrigado, Amanda, obrigado a todos que trabalham para que este programa ele chegue aí a todos aqueles que têm interesse em buscar estas questões de direito, né? E acho fundamental, né, principalmente nesse momento que a gente vive aí de reforma, pedido de reforma, né, uma reforma que estão querendo fazer, né, e aí as mudanças que pode gerar, principalmente para o professor, né? Eu acredito que o professor, ele tem que ser preservado, né? Ele trabalhou muito durante sua vida, né? A atividade de professor não é fácil. Então, o legislador ele tem que olhar com muito carinho, né? E eu acredito que a justiça também vai olhar e vai dizer que o fator não deve ser aplicado, porque a incidência do fator na aposentadoria do professor, ela reduz em muito o valor do benefício. Quer dizer, o professor, depois de aposentado, ele vai ter que trabalhar para ele poder sobreviver. E esse não seria o objetivo da aposentadoria. O objetivo seria que o professor se aposentasse e pudesse, depois de 25, 30 anos de serviço, usufruir um pouquinho daquilo que ele não teve condição no momento que ele trabalhava. Obrigado a vocês e obrigado a todos os professores que lutam para que nós possamos construir esse país maravilhoso que nós vivemos. Muito obrigado. Agradeço, professor. Nosso muito obrigado ao senhor. Obrigado. E assim a gente encerra mais uma edição do programa Fala Direito.